Resultados da 16ª e 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B de 2025. 16ª rodada, o CRB perdeu em casa para o Curitiba por 1-0. O Vila Nova empatou em 0-0 com o Operário. Novo Horizontino venceu em casa o América de Minas por 3-1. O Paysandu empatou em 2-2 com o Atlético de Goiás em casa. O Criciúma em casa venceu a Ferroviária por 2-1. O Goiás venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0. A Chapecoense empatou em 1-1 com o Remo em casa. O Atlético venceu o Avaí de goleada por 4-0. Botafogo ficou no 0-0 com Volta Redonda e o Cuiabá venceu o Amazonas por 3-1. 17ª rodada, o Operário em casa empatou em 1-1 com o CRB. O Remo empatou em 1-1 com o Novo Horizontino em casa. A Ferroviária perdeu para o Atlético em casa por 2-1. O Criciúma venceu fora de casa o Atlético Goiás por 1-0. O Goiás venceu o Cuiabá por 3-1. O Avaí empatou em 1-1 com o Vila Nova. O Curitiba perdeu em casa por 5-2 para o Paysandu. O Volta Redonda venceu em casa o Atlético Paranaense por 3-2. O América de Minas perdeu para a Chapecoense em casa por 1-0. E o Amazonas venceu o Botafogo de São Paulo por 3-0. 18ª rodada. O Operário em casa venceu o Atlético de Goiás por 3-0. O Atlético Paranaense empatou em 1-1 com a Ferroviária em casa. O Atlético empatou em 1-1 com o Curitiba em casa. A Chapecoense venceu o Volta Redonda em casa por 4-2. O Vila Nova venceu o CRB por 2-0 em casa. Novo Horizontino venceu o Goiás em casa por 1-0. O Amazonas empatou em 1-1 com o Paysandu em casa. E o Cuiabá venceu o América de Minas por 3-1. Em casa restam Botafogo e Criciúma e Remo e Avaí jogarem. Com isso, nós temos a seguinte classificação. Em primeiro lugar, o Goiás com 36 pontos. Em segundo lugar, o Curitiba com 34 pontos, 10 vitórias. Em terceiro, o Novo Horizontino com 34 pontos e 9 vitórias. Em quarto, a Chapecoense com 29 pontos. Em quinto, o Cuiabá com 28. Em sexto, o Vila Nova com 27. Em sétimo, o Remo com 26. Em oitavo, o Avaí com 25. Em nono, o Atlético Paranaense com 24. Em décimo, o Criciúma com 23. Em décimo primeiro, o Atlético com 22 pontos, 7 vitórias. 12º, Operário com 22, 6 vitórias, saldo mais 1. 13º, o CRB com 22 pontos, 6 vitórias, saldo menos 2. 14º, Atlético Goiás com 22 pontos, 5 vitórias e saldo menos 2. 15º, América de Minas com 20 pontos. 16º, o Paysandu com 19 pontos, 4 vitórias e saldo menos 3. Em 17º, já na zona de rebaixamento, a Ferroviária com 19 pontos, 4 vitórias e saldo menos 4. Em 18º, o Amazonas com 18 pontos, 4 vitórias e saldo menos 7. Em 19º, o Botafogo com 18 pontos, 4 vitórias e saldo menos 8. E em último, Volta Redonda com os mesmos 18 pontos dos demais, 4 vitórias, saldo menos 8. Até desempate, provavelmente cartões. Vai ser a classificação atualizada da Série B. Tem os seguintes artilheiros. Primeiro, Pedro Rocha Neves do Remo, com 8 gols. Segundo, o Arnaldo Francisco, com 6 gols do Atlético. E Carlos Henrique da Ferroviária, com 6 gols.